Hoje eu quero passar para vocês a minha impressão pessoal sobre 7 tipos de empresários diferentes. A gente tende a achar que empresário é tudo igual, é aquela figura emblemática, às vezes de blazer, passando pelas empresas ou pela empresa dele, mas o empresário, principalmente no Brasil, é muito diferente disso. São as mais diversas, os mais diversos estilos, os mais diversas maneiras de se pensar, as mais diversas situações diferentes em que os empresários se colocam, os mais diversos tipos de soluções que esses empresários trazem para suas próprias empresas. Então, no vídeo de hoje, eu quero te passar a minha percepção pessoal sobre os estilos, os 7 estilos de empresários diferentes que principalmente atuam aqui no Brasil, certo? Mais uma vez, vale reforçar que essa é uma percepção pessoal. Eu não tirei de nenhum livro, eu não tirei de nenhum, não existe nenhum embasamento teórico muito sofisticado, é simplesmente a minha percepção de vários e vários anos empreendendo e convivendo com esses empresários. Ao longo da minha trajetória, eu convivi com os mais diversos tipos de pessoas diferentes. Empresários que tinham soluções para tudo, empresários que não tinham soluções para nada, empresários que só reclamavam, empresários que, ao invés de reclamar, iam atrás de procurar uma solução. E é disso que eu quero falar hoje. Mas antes, eu preciso pedir para você, se você gostar do conteúdo, se o conteúdo agregar de alguma maneira para você, eu preciso pedir para que você deixe um joinha, para que você deixe um comentário com uma dúvida, com uma sugestão, com uma crítica, ou simplesmente um comentário para ajudar nesse vídeo. Um comentário me dizendo: ó, Gabriel, faltou tal tipo de empresário. Gabriel, eu tenho uma percepção um pouco diferente da sua nesse quesito. Poxa, você é sempre muito bem-vindo aqui, então escolha participar da nossa comunidade aqui. Show? Vamos nessa? Então, o primeiro tipo de empresário é o que eu costumo chamar de nível um, é o nível de entrada, é o empresário que ele não sabe muito bem o que ele está fazendo, muitas vezes ele caiu de paraquedas no negócio, muitas vezes ele tem ou tinha o dinheiro de uma vida e decidiu colocar ali 150, 200 mil reais para abrir uma lojinha de roupa, para abrir uma empresa de entrada. E esse empresário, ele está perdido. A maioria das vezes ele se vê perdido naquela situação, imerso em problemas e mais problemas e mais problemas. Por quê? Porque empresa é resolver problema. Empresa é resolução de problema. Pelo menos nesse primeiro momento, no nível um. E aqui também esse nível um ele se divide em 2 versões de empresário muito nítidas para mim. É, existe o nível um A, vamos se dizer assim, que é o empresário que ele está perdido, ele está imerso naquelas situações, mas ele não procura resolução para a situação. Ele fica apagando incêndio, ele fica correndo atrás das situações, das coisas, dos problemas, os problemas chegam até ele, mas ele não procura resposta. Ele procura jogar a culpa para todos os entes diferentes da situação. Então, a culpa sempre vai ser do governo, a culpa sempre vai ser do colaborador que não ajuda ele de jeito nenhum, a culpa sempre vai ser que não existe mão de obra. O Brasil não existe mão de obra qualificada, pelo amor de Deus. Você já ouviu muito isso, né? Esse é o tipo de empresário que está perdido, que está começando agora, muitas vezes começando agora, muitas vezes já é o empresário que tem alguma experiência, que tem 1, 2 anos, mas continua reclamando das situações. E eu tenho uma triste notícia para esse tipo de empresário.
ele é o cara que, infelizmente, vai rechear cada vez mais as pesquisas falando do quanto de empresas que fecham no Brasil. Porque uma em cada 10 empresas sobrevivem mais de 5 anos. As outras 9 elas morrem antes disso. Mas por que elas morrem? É por falta de cliente? É por falta de dinheiro? É por falta. Não. Muitas vezes é pela incapacidade do empresário colocar a responsabilidade no colo e tentar, pelo menos, resolver de alguma maneira. E aí a gente ainda nesse nível 1, no empresário inicial, tem o nível 1B. A gente falou agora do nível 1A, que joga a responsabilidade no colo das outras pessoas que estão ao redor dele, e o nível 1B, que pega a responsabilidade para si. Esse é um tipo de empresário muito bom e que provavelmente vai prosperar. E que provavelmente vai conseguir furar a bolha, essa estatística de uma em cada 10 empresas não sobrevivem mais de tantos anos. Esse empresário, o nível 1B, esse nível inicial, o nível que o empresário está perdido, é o cara que coloca a responsabilidade no colo dele, mesmo que não tenha sido ele o causador daquele problema. É o cara que procura solução, é o cara otimista, é o cara que está sim perdido na situação, mas ele vai atrás de solução. Ele sabe que se ele não for atrás de solução rápido, ele vai perder dinheiro, ele vai perder credibilidade e ele vai perder uma gama de outras coisas que, no final das contas, é o couro dele que está assando. Então, ao invés dele culpar o governo, ele não culpa o governo, ele sabe que o governo é ruim, ele sabe que o governo taxa, ele sabe que o governo tem todos os problemas que a gente já sabe que tem, principalmente aqui no país. Ele sabe disso, mas ele vai atrás da solução. Ele corre em paralelo às coisas que querem puxar ele para baixo. Bom, então eu acho que a gente exemplificou muito bem o que é o nível 1. E aqui vale um disclaimer, tá? Às vezes você tem empresários de 10, 15, 20 anos que são empresários experientes que ainda estão no nível 1, que ainda estão nessa bagunça, que ainda não sabem direito o que estão fazendo e vão catando cavaco dia após dia. O intuito desse cara é terminar a semana, porque ele não consegue progredir. E você tem empresários, às vezes, de 1 ano, 2 anos, 3 anos, que já galgaram outros níveis, 2, 3, 4, enfim. Então aqui eu não estou trazendo o empresário inexperiente e o empresário experiente. Eu estou trazendo níveis diferentes de percepção com relação à sua própria empresa, certo? Então, vamos para o nível 2. O nível 2 já é aquele cara mais controlador, que de tanto apanhar e de tanto sofrer pressão quando ainda era nível 1, o cara aprendeu a controlar nele mesmo todas as situações que passam pela empresa. E ó, aqui eu digo para vocês, eu já vi empresários que faturam milhões de reais por mês presos no nível 2, presos nesse nível de funil em que tudo tem que afunilar como uma ampulheta, tudo afunila nele para que ele faça a distribuição das tarefas. Porque ele sabe, porque ele conseguiu fazer, porque ele conseguiu achar um método que na cabeça dele faz sentido e trouxe ele até aqui. Show! É isso mesmo. Eu concordo com esse cara é legítimo. Porém, esse cara não tem escalabilidade.
Esse cara não consegue abrir 2, 3, 4 unidades. Esse cara não consegue atingir uma gama 40% maior de clientes em questão de pouco tempo. Esse cara não consegue aumentar a equipe, tornar setores dentro da empresa dele maiores, porque tudo passa por ele. Acaba acontecendo um fenômeno em que ele estrangula a própria empresa. De tanto querer controlar, porque esse cara apanhou muito durante a trajetória dele, mas de tanto querer controlar, ele acaba sufocando a própria empresa. Então, esse nível 2 é um nível legítimo. É um nível que o cara não está de má fé em 90% das situações. O cara, ele só apanhou tanto que ele se fechou como o único cérebro dentro da empresa. E aí, como o único cérebro, ele não está disposto a ir atrás de organizar setores, de organizar processos, de organizar reuniões, reuniões que realmente tragam alguma coisa boa e algum progresso para dentro da própria empresa, porque o cara está fechado no próprio cérebro, na própria mentalidade dele. Esse é o nível 2, um nível legítimo, em que muitos empresários faturam milhões, milhares de reais e nem sequer percebem que estão aqui, nesse nível 2, no nível que ele próprio estrangula a empresa dele. E aí agora a gente vai para o nível 3. Esse é o nível do cara inconformado. O cara está inconformado que não é possível que tudo tenha que passar por ele. Não é possível que tudo tenha que ser centralizado nele. Não é possível que fulano de tal não consiga, depois de tantos anos que ele tem aqui comigo, ele não consiga pensar por si próprio e resolver um problema que nem é tão complexo assim. Esse cara também é legítimo. Esse cara aprendeu a pensar um pouco mais fora das 4 paredes que ele ergueu para ele mesmo, em que tudo passa por ele, para ele e na situação dele no momento dele. Esse cara aprendeu muitas vezes a abrir uma janelinha e por essa janela, às vezes ele aprendeu a ouvir um pouco mais as pessoas, a chamar as pessoas de interesse dele. Fulano, senta aqui. Vamos, entre aspas, perder essa manhã, mas organizar tal situação? Ciclano, vem cá. Vamos perder, entre aspas, essa tarde, mas vamos resolver aquele problema de uma vez por todas, colocando no papel e trazendo luz para aquela situação que a gente sempre resolve meio no mais ou menos, que você sempre me pergunta a mesma coisa. Vamos resolver. Esse é o cara do nível 3. E aqui, mais uma vez, começa a se separar os caras que realmente vão progredir das pessoas que vão ficar para trás. Dos empresários que realmente vão ter 3, 4, 5 unidades, vão ter um parque fabril maior, vão conseguir mudar os setores e desmembrar os setores em 3, 4, 5 para maior controle empresarial. Aqui a gente começa a separar esses dois tipos de pensamentos diferentes, esses dois tipos de empresários. Os empresários que vão ficar, porque eles vieram até o nível 2, vieram até onde a própria cabeça funciona, e os empresários do nível 3 que vão levar eles para frente, porque a partir de agora são várias cabeças pensantes. É claro, isso vai demorar algum tempo. Isso muito provavelmente não é em um ano que se resolve, não é em 6 meses que se resolve, é muita conversa, muito papel
e muito desgosto pelo caminho, porque você vai entender que nem tudo se resolve da maneira como você acha que tem que ser resolvido. Mas a função, a resolução do outro que está te dando uma opinião também é válida. Às vezes você perde um pouco, esse empresário do nível 3, ele costuma perceber que às vezes você perde um pouco de controle aqui, mas você ganha nesse lado. Se você perder 10% de controle nessa decisão que você deixou de tomar, mas que esses 10% de controle te levaram 2 vezes para frente, valeu a pena. Desde que você acompanhe essa decisão que você, empresário e a sua equipe, conseguiram tomar junto, valeu a pena, porque você progrediu de outro lado, você perdeu um pouco de controle de uma maneira, vamos se dizer, controlada, perdeu o controle de forma controlada, mas ganhou em impulso, em fôlego para sua empresa. Esses são os caras do nível 3, os empresários do nível 3 que começam a cair na real de que, às vezes, perder controle de maneira saudável é oxigênio para a empresa progredir. E aí, naturalmente, vem o pessoal do nível 4. É o pessoal que já está remando já faz um tempo. É o pessoal que viu que deu certo o nível 3 para eles, viu que deu certo ouvir as outras pessoas, colocar no papel, organizar, e agora esse cara, já nível 4, se torna ávido por colocar tudo no papel. E ele, no meio do caminho, entende que colocando tudo no papel, ele está criando uma coisinha sutil chamada cultura. Muito se fala da cultura. Ah, mas cultura organizacional, isso é uma besteira, para mim não funciona, porque eu falo pro meu colaborador, eu falo pro meu cliente que eu preciso receber tal dia, eu falo pro meu colaborador que é de tal jeito, eu falo pro meu sócio que não tem que ser feito assim, mas ele faz do jeito dele. É porque você não dá certo com você, porque você ainda tem uma caminhada pela frente. Você às vezes está no nível 1, 2, talvez um 3. Cultura se ganha de forma sutil. Cultura se ganha não esbravejando a própria cultura, não falando para todo mundo que a nossa cultura é organização. Cultura se ganha com sutileza. Cultura se ganha ao longo dos meses barra anos. Quem começa a ganhar cultura é essa galera do nível 4. A galera que documenta, a galera que não age na emoção. Enquanto o empresário nível 1, o colaborador dele falta, e ele já vai louco, manda mensagem no WhatsApp, porque onde já se viu você me largar na mão desse jeito, você é um péssimo trabalhador, você não vale a pena estar aqui comigo porque você não veste a camisa. O cara do nível 4 já entende que o jogo não é assim. O jogo não pode existir emoção no jogo. Não pode existir, você não pode se precipitar no jogo, porque senão você paga com o próprio bolso. É isso que separa uma cultura forte, um cara de nível 4 do cara do nível 1. O cara do nível 1, até pelas emoções afloradas que ele tem no dia a dia, de uma carga muito alta de emoções, o cara do nível 1 sai fazendo do jeito que ele acha que é da cabeça dele. O cara do nível 4 já não. O cara do nível 4 vai documentar, o cara do nível 4 vai organizar. Se o setor não está da maneira como ele acha que deve estar, por A mais B, ele vai chamar um responsável, um líder, um gerente ou um cara de confiança e vai estrategiar, colocar no papel como que o setor deve ser e aos pouquinhos ir mudando aquele setor de patamar.
aos poucos, porque não é de uma semana para outra. Isso demora tempo, isso demora empenho, isso demora muita energia mental, vital de ambas as partes, do setor e do empresário. Mas esse cara caiu na real, de que ele precisa fazer isso. E por isso ele está no nível 4. E mais uma vez, vale ressaltar aqui que isso indifere do tamanho da empresa. Existem empresas, mais uma vez retomando, existem empresas que faturam milhões de reais no nível 1, no nível 2. Já vi muitos casos, principalmente no nível 2, com os seus empresários, e existem empresas que faturam menos, são enxutas, às vezes não tem nem gerente, mas a mentalidade do dono, do empresário que está por trás daquela empresa, que às vezes é uma loja de roupa, às vezes é uma padaria, às vezes é uma empresa menor, a mentalidade desse cara é nível 4, de documentar, de não agir com emoção, de ir atrás de resolução para os problemas da empresa dele. Então, o problema A aconteceu, aconteceu. Vamos colocar no papel, chamar responsáveis e brigar para que isso não aconteça mais. E fazer as reuniões que tiver que serem feitas, desde que sejam reuniões produtivas, para que a gente saia dessa situação. Essa é a galera do nível 4. E aí você vê que é uma situação natural. A gente já vai entrando no pessoal do nível 5, que são os formadores. Esse tipo de empresário sabe que as coisas precisam urgente sair da cabeça dele, que as coisas não podem estar presas com uma só mentalidade, com um só cérebro, que ele precisa de líderes, que ele precisa de gerentes atuantes e que tenham responsabilidade por suas ações, certo? Então, mais uma vez, aqui você pode pegar uma empresa pequena, uma empresa média ou uma empresa grande. Existem responsáveis. O empresário que está no nível 5 sabe que precisa existir responsáveis por cada situaçãozinha, por cada coisinha pequena. Então, a fabricação do pão, quem é responsável? É responsável fulano de tal que, segundo os nossos métodos já previamente acordados, vai fazer dessa maneira, ele precisa responder por essa maneira, pela linha de produção dessa forma. Aí, em empresas médias, existe um gerente de pista de abastecimento que precisa responder ao dono do posto, às vezes, como é o meu caso, precisa responder ao dono do posto sobre vendas, sobre o atendimento, sobre as ocorrências da semana passada. Essa é a galera do nível 5. A galera que é ávida por formar pessoas que tenham a sua cabeça, desde que a sua cabeça seja uma cabeça em prol do progresso, porque senão de nada vai adiantar. Você concorda comigo? Se você forma todo mundo com a sua cabeça, mas a sua cabeça leva todo mundo para baixo, o final da sua empresa é esse, o final de todos aqueles empregos é esse, o seu final é esse. Agora, se você tem uma cabeça que leva todo mundo para cima, que leva todo mundo para um novo patamar, por que não colocar o seu modo de pensar para outras pessoas, principalmente para a sua equipe de liderança? E mais uma vez, a equipe de liderança pode ser uma pessoa, pode ser duas pessoas, podem ser 40 pessoas na sua equipe de liderança, espalhados pelos diversos setores que você tem na sua empresa, mas eles precisam pensar como você. E o empresário do nível 5 sabe que ele precisa disseminar o que está na cabeça dele, o modo de pensar e de agir dele próprio. Esse é o nível 5. E agora, depois de todo esse caminho percorrido, a gente chega no nível 6, que é o nível de estratégia. Aqui tá aquele cara que todo mundo pergunta: meu, como que esse cara consegue tocar tanta coisa ao mesmo tempo? Você já se fez essa pergunta com alguém?
Como que esse cara consegue ter 30 lojinhas de açaí? Como que esse cara consegue ter uma fábrica de roupa espalhado em 3 estados diferentes? Como que esse cara consegue ter 70 postos de combustível, mais alguns outros ramos? Como que esse cara consegue ter as mais diversas coisas? Porque esse empresário sabe que e já trilhou o caminho para que ele fique com a estratégia da empresa. Então, voltando um pouco para o nível 5, ele já tem líderes formados com a cabeça dele próprio, que resolvem problemas segundo o que ele passou. A filosofia da empresa tá tão, é tão intrínseca a ela mesma, que os próprios problemas já se resolvem não segundo a cabeça do líder, mas segundo a cultura da empresa. Porque foi tão batido, foi tão colocado para todos os líderes, houve tanta conversa ao longo de 6 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, que a empresa já se autorregula. E aí o cara consegue ter 10 unidades de tal coisa, ter a fabricação e a venda em 2 estados diferentes, e o cara consegue tocar. Porque a partir de agora não depende mais do que ele pensa e do que ele acha. Depende do que é. Depende da cultura que está embrenhada dentro da empresa e da cabeça dos líderes e, de certa maneira, do pessoal que fica na fabricação, ou que fica abastecendo o carro, ou que fica no atendimento, ou que fica no balcão da empresa. Aqui, o cara às vezes começa o dia vendo indicadores de como foi o dia passado, a semana passada da empresa. O cara começa o dia tendo alguma reunião de alinhamento para alguma questão um pouco maior, mas ele passa o resto do dia dele entendendo como ele pode otimizar todo o processo que existe dentro da empresa. Como progredir, como fazer melhor, como atender melhor o meu cliente. Sabe por quê? Porque esse cara, ele não precisa ir comprar não sei o quê porque faltou na produção. Esse cara, ele já passou dessa etapa. Esse cara, ele consegue passar o dia dele usando o cérebro. Mais uma vez, tudo é uma escadinha. Tudo na vida é uma escadinha. Se eu chegar para você com 40 milhões de reais e der na sua mão e você não souber o que fazer e falar, ó, Tó, esse dinheiro é para você abrir a sua empresa, e você não souber o que fazer, você vai eternamente ser o nível 1 com dinheiro. Agora, existem pessoas que vão degrau por degrau, subindo a escadinha. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6. É uma construção, é natural. Você percebe que, se você voltar e assistir todo esse vídeo novamente, você vai perceber que a construção é um degrau, é consequência do degrau anterior. As coisas, aliás, na nossa vida, costumam acontecer assim. Uma coisa acontece em consequência da outra anterior. E se a outra anterior levou você em direção ao progresso, provavelmente você vai progredir. Mas se a outra anterior levou você em direção ao retrocesso, provavelmente você vai regredir. É a vida, é assim. Então, esse pessoal do nível 6 passa o dia usando o cérebro. É claro, às vezes em reestruturações maiores, às vezes em questões que exigem um pouco mais de experiência, de expertise e um pouco mais da mão atuante do empresário. É claro que esse cara vai 10% do tempo.
ter reuniões de alinhamento para entender como é que foi, olhar indicadores junto com o pessoal da área, mas em 90%, 80% do tempo esse cara está pensando. Pensando em como fazer melhor, em como melhorar, em como progredir, em como adquirir outra unidade. E mais uma vez eu retomo porque é importante aqui. Isso não depende de tamanho. Se você está aí do outro lado pensando, pô, mas o Gabriel está aí falando coisa de cara que tem 500 funcionários, de cara que tem uma empresa multimilionária. Não, isso serve para você também. Você com 5, 6, com às vezes menos funcionários, com uma empresa que ainda está engatinhando, você trazendo isso para o seu consciente, trazendo que existe uma escadinha, trazendo que existe uma forma para você progredir, você vai sair na frente de muitos outros. Talvez você não consiga isso, chegar no nível 6 em 2 anos, em 3 anos, mas a sua luta diária vai fazer você chegar aqui, vai fazer você galgar os lugares aonde você quer se colocar, certo? Então, é indiferente se você é pequeno, se você é médio, se você é grande. Mais uma vez, conheço gente pequena com uma mentalidade de gente grande, e é questão de tempo, é questão de anos para esse cara estar em outro patamar totalmente diferente do que ele está hoje. E conheço gente gigante que tem mentalidade pequena, que é questão também de anos para esse cara acabar com tudo, ruir com tudo da vida dele, inclusive a empresa, porque esse cara não sabe pensar de maneira coordenada. E aí, dito o nível 6, a gente vai para o nível 7. O nível 7 é o empresário liberto. É o empresário que, longe de não ir para a empresa, longe de não aparecer mais na empresa, ele é um cara presente, mas liberto. Ele é um cara presente que tá com tudo 95% rodando. Ele é um cara presente que tá com 95% das suas vendas acontecendo, porque existem processos para vendas e ele sabe que ele precisa vender bem. Ele já ajustou isso em etapas anteriores. É o cara que realmente ele escolhe não ir na segunda e na terça. É o cara que escolhe não ir à tarde. Mas se você ainda está no nível 4 pensando nisso, se você está ainda no nível 3 pensando nisso, você vai ter uma surpresa desagradável na sua vida, porque você ainda não terminou de galgar todos os degraus para conseguir essa condição. Essa condição do nível 7, do empresário livre, é uma condição que é consequência de todas as outras. Desde que todas as outras estejam 100% satisfeitas, você consegue se dizer um empresário nível 7. Você consegue se dizer um empresário liberto, que escolhe se vai ou não vai trabalhar hoje na empresa, se você vai passar um tempo com a sua família ou se você vai para a empresa, se você vai viajar e passar um mês fora ou se você vai passar um mês aqui dentro da sua empresa. Porque todas as outras áreas já estão satisfeitas, já estão feitas e andando sem subjetividade, sem aquele líder lá daquele setor achar que é dessa maneira e por isso eu vou fazer dessa maneira. Não, ele é certeiro, ele sabe que você faria de tal forma, então ele vai fazer de tal forma. Ele sabe que está documentado tal processo, então ele vai agir da maneira como está documentado. Esse empresário é um empresário liberto. E baseado principalmente na minha percepção, se você for uma pessoa extremamente afiada e aguçada para os negócios,
que se você já tiver quase que nascido com um dom intrínseco a você, você atinge de 12 a 15 anos de muito trabalho esse patamar de nível 7. Ah, mas é muito tempo. É muito tempo, porque as empresas elas demoram para conseguir se consolidar. As empresas elas demoram, as decisões, quanto maior você fica, mais morosas vão ficando as decisões. É natural. Por isso, se você for muito afiado, muito para frente, um cara extremamente disciplinado, de 12 a 15 anos, você pode se dizer liberto do dia a dia e podendo escolher o que você vai fazer do seu dia. Já adianto, tem muita gente, principalmente na internet, que diz para você: aprenda a como não ir trabalhar na sua empresa e que a sua empresa não dependa de você e que você consiga tirar 2, 3 meses de férias no ano. Isso não existe como está sendo dito para você. Até o empresário do nível 7 precisa, em dados momentos, se fazer presente e alinhar e ajustar algumas coisas. Esse cara provavelmente vai trabalhar meio período a semana inteira. Esse cara vai trabalhar segunda, terça, quarta e quinta a semana, todas as semanas. E vai folgar sexta, sábado, vai tirar um tempo para ele sexta, sábado, domingo. Esse cara não vai deixar de trabalhar. A questão é que a empresa não depende mais exclusivamente dele. Se ele parar de tomar decisões por algumas semanas, o negócio ainda roda lisinho da maneira como deve rodar. Da maneira como ele, ao longo dos últimos 15 anos, 20 anos, tirou do papel e exemplificou para os seus líderes, para os seus colaboradores. A jornada é árdua, a jornada ela depende de muito esforço da parte do empresário. É por isso que, voltando lá no nível 1, é muito mais fácil a gente culpar quem? O governo. A gente culpar quem? A mão de obra. A gente culpar os nossos familiares que não deixam a gente progredir. A gente culpar toda a sorte de situações. O difícil, de fato, é agarrar o futuro que está se apresentando na sua frente. É agarrar e colocar no colo e falar: não, eu vou galgar esses degraus. E fazer ao longo dos anos, ao longo, às vezes, de décadas, e fazer e ser 0,1% melhor todos os dias. Se você fizer isso, os degraus são consequência. Os degraus são uma consequência do seu empenho e do tempo que você demorou para as coisas curarem na sua mão. Gabriel, aonde você, enquanto empresário, está? Eu me considero uma pessoa que está entre o nível 4 e o nível 5. Eu ainda formo os meus líderes, eu ainda preciso me munir de conhecimentos por todas as áreas possíveis. Por quê? Porque eu preciso passar isso para os meus líderes. Porque eu preciso que eles entendam a minha visão de mundo, como eu penso. Eu estou ainda na metade disso. Eu ainda tenho aí uns belos de uns 2 anos para me dizer, com toda a humildade do mundo, que eu consegui chegar num nível 5 pleno, que eu consegui fazer a minha empresa girar no nível 5 plenamente. Mas eu ainda preciso de 1 ano e meio, 2 anos. Eu estou falando isso porque, para você entender do outro lado,
que todas as pessoas que chegam aqui no YouTube, que chegam aqui na internet para você, pintando uma coisa maravilhosa, que a vida delas mudou em questão de 3 anos, em questão de 1 ano e meio, que ela já é ou ele já é um CEO que é liberto, que já não precisa mais ir na operação. Aliás, ele é um diretor que colocou um CEO que isso pode ser o caso de ser 0,00001% das pessoas. Ou pode ser o caso da pessoa estar querendo te enganar. Então, com toda a humildade do mundo, eu falo que eu ainda estou no meio da minha jornada, que eu ainda tenho degraus para galgar. E você? O que que você me diz sobre a sua gestão? Aonde você está? Aonde você quer chegar? Deixa aqui nos comentários. Mais uma vez, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua confiança, principalmente pela sua paciência de ter ouvido até aqui, e eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.